Queridos amigos, penúltimo encontro, 15º encontro do nosso grupo de estudos em processo coletivo, um grupo de estudos bem rápido, né? Agora a gente estuda aspectos sobre a execução e a liquidação do processo coletivo. Tema também muito interessante. Item 1 do caderno aqui embaixo. A liquidação da sentença na tutela coletiva. Item 1.1, competência. Quando há uma sentença ilíquida, é necessário proceder com uma fase de liquidação. Isso é um clássico do processo civil. E aí a fase de liquidação afere o valor devido e isso aí descamba para a fase de cumprimento de sentença. No processo individual, na tutela individual de direitos, para essa fase aí de liquidação de sentença, a competência é absoluta e de caráter funcional. Então, o juízo que proferiu a sentença e líquida, obrigatoriamente a liquida. Então, o cumprimento de sentença é do mesmo juiz que proferiu a sentença. Na tutela coletiva, você tem que tomar algum cuidado, não é bem assim. E não pode ser assim. Se houver uma liquidação coletiva que prepara a execução coletiva, é uma execução em benefício da coletividade ou da comunidade. Aí sim a competência segue aquela lógica, é absoluta e de caráter funcional. Até aí tudo bem. Mas, se a liquidação for individual, a competência muda. Aí ela é do foro do domicílio do indivíduo. Tinha que ser assim, né? Veja aí uma ementa sobre isso do STJ no recurso especial 1.098.242 do Estado de Goiás. O STJ entende que a competência, nesse último caso, é do foro do domicílio do indivíduo por duas razões que me parecem óbvias. Primeira, facilita o acesso à justiça pelo indivíduo e segunda, pulveriza as liquidações individuais. Mais um argumento contra o artigo 16, o bizarro artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública que a gente criticou no último encontro. Sobre repercussões do Código de Processo Civil de 2015 nessa pauta e como a questão parece caminhar no Supremo Tribunal Federal, eu sugiro aí um texto do Rodrigo Becker e do Victor Trigueiro. Coloquei o link aí na resenha, basta clicar. Na resenha não, no caderno. Item 1.2. A liquidação imprópria. Se houver uma sentença de direito difuso ou coletivo, é preciso sobrevir, é preciso que haja depois uma liquidação do direito individual correlato. Isso é óbvio. O mesmo ato ilícito gera violação a direito difuso ou coletivo e a direito individual. Então, por exemplo, vazou óleo. Aí vem uma ação civil pública para tutelar o meio ambiente desse direito difuso. Ou melhor, o direito difuso ao meio ambiente nesse caso. Aí os pescadores do local e demais afetados sofrem prejuízos próprios, né? Como é evidente. São individuais, são indivíduos. Eles podem se beneficiar da ação coletiva, isso é perfeitamente possível, mas o dano sofrido por cada um varia conforme o caso, é casuístico. Então a liquidação de cada um será individual, né? E baseada na casuística, né? No que ele sentiu na hipótese. Perceba você que me assiste que nesses casos a liquidação de sentença é mais complexa do que costuma ser. E aí a gente não descobre apenas o valor devido. Então há uma discussão até sobre a titularidade do direito. E é exatamente a mesma circunstância que se percebe numa sentença de direito individual homogêneo. Né? Por isso que a doutrina fala em liquidação imprópria. Né? A liquidação vai além e discute a titularidade do ou dos direito ou direitos. Sobre isso eu coloquei um link, vale a pena clicar. Então, é liquidação imprópria porque é uma tutela executiva com uma ampla cognição. Né? Você tem que discutir o direito do caso. Isso é muito interessante. Item 2. A execução coletiva. A gente não tem nenhuma especificidade procedimental executiva na tutela executiva. Tá? A gente usa as mesmas regras do processo de execução. Mas alguns tópicos chamam um pouco mais de atenção ou de cuidado. Item 2.1. Quais são esses tópicos? Né? Item 2.1. Execução de direito difuso e execução de direito coletivo. Nesses casos, existe, até pelo próprio sistema, uma preferência pela tutela específica. É por isso que se percebe que há muita incidência de obrigações de fazer e de não fazer nas tutelas de direito difuso e coletivo. No âmbito coletivo, essas tutelas específicas são importantes porque, se não fossem elas, a tutela recairia sobre uma obrigação de pagar. E aí para quem iria o dinheiro, não é? O dinheiro, quando for o caso, deve reverter em benefício da coletividade, no caso dos direitos difusos, ou em benefício da classe, da categoria ou do grupo, no caso dos direitos coletivos. Em regra, o dinheiro vai para o FDD, que é o Fundo de Direitos Difusos, previsto lá no artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública que a gente já estudou. Excepcionalmente,
esse dinheiro vai para a pessoa jurídica de direito público que tenha sido lesada pelo ato ilícito. Item 2.2. Execução nos casos de direito individual homogêneo. Aqui a gente tem mais especificidade, sobre o tema execução coletiva. É possível imaginar um direito individual homogêneo em 3 diferentes espécies de execução. A normalidade seria as execuções individuais, né? Cada indivíduo se habilita na ação coletiva, liquida a sua sentença e executa. Só. Perceba, você que me assiste, assim, que o direito individual homogêneo é, em regra, tratado coletivamente até a sentença. Na hora de executar, cada um executa o seu. Aí a gente volta à normalidade, que é a tutela individual. O problema é que, além dessas execuções individuais, nós temos ainda as chamadas execuções pseudo-coletivas. O artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor admite como exequente os legitimados coletivos que constam do artigo 82 do CDC. Só que, como já decidiu o STJ, por exemplo, nos embargos de divergência em recurso especial 760.840 do Rio Grande do Sul, coloquei o link para a ementa aí, essa execução é individual, porque é feita em benefício dos indivíduos. Mas é uma pergunta, né, que todo mundo faz. Mas se é execução individual, o que fazem aí os legitimados coletivos? Uma parcela considerável da doutrina, Ada Pellegrini Grinover, Luiz Guilherme Marinoni, Ricardo Barros Leonel, por exemplo, essa parcela doutrinária diz o seguinte: os legitimados coletivos não são legitimados à execução. Olha a retórica. Eles estariam, no caso, funcionando como representante processual do indivíduo. Mas há um problema prático nessa posição aí. A representação processual depende de autorização expressa. Os tribunais superiores entendem que, na verdade, o que acontece aqui é uma substituição processual, ou seja, os exequentes são os legitimados coletivos substituindo processualmente os indivíduos. Aí sim, aí dá. A consequência prática disso é a facilidade do entendimento, né? A substituição processual não depende de autorização prévia. Veja aí você, ementa do recurso extraordinário 193.503 de São Paulo, coloquei o link, e também a ementa, no caso do STJ agora, agravo regimental no agravo, número 1.391.935 de Santa Catarina, tem o link aí também. Finalmente, há ainda a execução coletiva dos direitos individuais homogêneos, que é uma terceira hipótese. É a execução por fluid recovery, nos termos do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, nós contamos 1 ano do trânsito em julgado. Passou o prazo. Aí indica-se a extensão do dano reconhecida pelo título e o número de habilitados, né, o número dos indivíduos que efetivamente se aproveitaram da sentença coletiva. Se constatar um número incompatível de habilitados com a magnitude do dano, qualquer legitimado coletivo pode, e no caso do MP ele deve, ingressar com essa execução por fluid recovery. A ideia é não deixar barato para o condenado na sentença coletiva. Imagine você que me assiste, que um ato ilícito afete 50 mil pessoas e que só 5 mil tenham executado no prazo de 1 ano. O condenado não pagou o que realmente devia. O STJ entende que o dinheiro recuperado pela execução por fluid recovery vai para o FDD, por ser uma ação coletiva. Confira aí você a ementa do recurso especial 996.771 do Rio Grande do Norte, clica aí no link. Note bem, esse prazo de 1 ano não é um prazo decadencial para as ações individuais. É diferente. Mesmo havendo execução por fluid recovery, ou seja, já passou 1 ano, os indivíduos ainda podem ingressar com as ações individuais. É claro que existe um prazo prescricional aqui para o indivíduo. E o STJ entende que a prescrição da ação individual, ou melhor, da pretensão individual, nesse caso, é justamente a prescrição da ação coletiva. E aí a ideia aqui foi usar o velho entendimento consagrado no enunciado 150 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que diz: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Essa é a ideia. O prazo de prescrição da pretensão coletiva é de 5 anos. Mais ainda, a execução individual terá sempre preferência na execução por fluid recovery. Melhor dar para o indivíduo, né, do que dar para um fundo. Sobre a liquidação, execução e cumprimento de sentença em direito individual homogêneo, leia aí um link que eu coloquei para um texto doutrinário, vale a pena. Esse foi o penúltimo encontro, eu volto já já com o último encontro para fechar o nosso grupo de estudos, quando a gente vai estudar rapidamente o inquérito civil. Até mais.